Olá, bem-vindo ao canal Filmes em Casa, com Flávio Strutzel. Hoje vocês terão uma dose tripla de filmes do diretor Luc Besson. Luc Besson é um diretor francês de 62 anos que é mundialmente famoso pela sua cinematografia espetacular e pela identidade visual única dos seus filmes. Sozinho, ele é responsável por grande parte das maiores bilheterias da história do cinema francês, e eu diria que, mesmo quando ele erra e os seus filmes fracassam, são fracassos gloriosos, majestosos. E quando ele acertou na mosca, ele fez história no cinema mundial. Os três filmes que eu vou debater hoje são O Profissional, que foi o primeiro grande sucesso dele internacionalmente, Valerian, que é o último grande filme que ele lançou, uma superprodução, e O Quinto Elemento, que foi talvez o filme de maior sucesso da carreira de Luc Besson. Luc Besson tem por característica rodar boa parte dos seus filmes em língua inglesa, com atores estrangeiros. Isso é algo que faz boa parte da crítica de cinema francesa torcer o nariz um pouco para ele. E o primeiro grande sucesso dele foi O Profissional. Esse filme veio assim no bojo do sucesso do filme La Femme Nikita, também conhecido só por Nikita, que se trata da história de uma assassina profissional. Esse filme abriu as portas do cinema americano ao Luc Besson e teve uma adaptação hollywoodiana chamada Point of No Return, ou aqui no Brasil, A Assassina, com a Bridget Fonda no papel principal. Com essas credenciais, foi possível a Luc Besson obter financiamento da Columbia Pictures para rodar um filme de estilo semelhante nos Estados Unidos, e esse filme acabou sendo O Profissional. Ele trouxe de volta no papel principal o Jean Reno, que já tinha participado do filme Nikita. Hoje em dia esse é um filme cult, é um filme que tem um grande número de seguidores, e ele se tornou marcante, entre outras coisas, pela identidade visual do personagem principal, o assassino Leon, que anda sempre com seus óculos escuros redondos, gorro e sobretudo. O Leon é o assassino profissional italiano que vive no bairro de Little Italy, em Nova York. Ele trabalha para um gangster chamado Old Tony, fazendo assassinatos, ou seja, faxinas, que é como ele refere os trabalhos que ele realiza. E ele se refere a si mesmo como um faxineiro. Um dia ele conhece uma garota chamada Matilda, que vive no mesmo andar, no mesmo prédio que ele. Matilda, que foi o primeiro grande papel da Natalie Portman no cinema, é uma garota de 12 anos que vive com a sua família disfuncional e que parou de frequentar as aulas numa escola para garotas problemáticas. O problema começa quando o pai abusivo de Matilda, que está trabalhando com agentes corruptos da DEA, Agência Antidrogas Americana, escondendo drogas em seu apartamento, começa a roubar e desviar drogas dos agentes. Um dia ele recebe uma visita desses agentes que dão um ultimato para ele devolver as drogas ou sofrer as consequências. E ele acaba atraindo a ira desses agentes corruptos, que invadem o apartamento e matam toda a família de Matilda enquanto ela estava fora fazendo compras. Ao retornar ao prédio, ela percebe o que estava acontecendo e passa reto pelo seu próprio apartamento e vai bater na porta do Leon, que fica na dúvida se abre ou não, mas acaba abrindo e salvando a vida da Matilda. Após Leon hesitantemente dar abrigo a Matilda, ela acaba descobrindo que se trata de um assassino de aluguel, e ela implora ele para que ensine suas habilidades de assassino para que ela possa se vingar do assassinato da sua família. Ela quer se vingar principalmente do assassinato do irmãozinho de 4 anos de idade, que não tinha nada a ver com as enrascadas que o pai dela se metia. A princípio, o Leon fica perturbado e pensa até em matá-la para se livrar do problema. Mas aos poucos ele cria um certo apego a ela, uma certa amizade, e ele decide ajudá-la e vai ensinando para ela as habilidades de assassina,
que ela não chega a utilizar no filme, e eles criam um elo de amor e amizade, né? A partir daí o filme se desenvolve e a trama vai ficando bastante emocionante e tocante no final. Enfim, o filme O Profissional, de 1994, é um grande filme que merece ser visto e revisto, merece ser revisitado, e eu tenho aqui uma versão dele em 4K, remasterizado em HDR. Após o grande sucesso do filme O Profissional, Luc Besson embarcou num grande projeto que ele começou a desenvolver quando ele tinha apenas 16 anos de idade. Quando ele era um adolescente, ele começou a imaginar o mundo, o universo e o roteiro do filme O Quinto Elemento para combater o tédio, e ele só conseguiu lançar o filme quando ele tinha 38 anos de idade, ou seja, 22 anos depois. Esse foi, até então, o maior projeto da história do cinema francês e o maior projeto da carreira até então do Luc Besson. Tratou-se de uma superprodução com grandes astros de Hollywood e que teria um estilo muito diferente dos filmes que ele tinha feito antes, como Nikita e O Profissional. Seria uma ópera espacial. Ele se inspirou profundamente nos quadrinhos franceses do tipo ópera espacial, em especial os quadrinhos de Jean Giraud, também conhecido como Moebius, e Jean-Claude Mézières, cujos livros inspiraram profundamente o jovem Luc Besson. E, como curiosidade, os dois foram contratados como consultores visuais na produção do filme O Quinto Elemento. Essa é uma característica do Luc Besson. Ele gosta de valorizar e promover o que a França tem de melhor. Por exemplo, o responsável pelos figurinos do filme Quinto Elemento é uma lenda do mundo da moda, uma lenda da moda francesa, que é o Jean-Paul Coudier, que na época era um jovem designer. O filme O Quinto Elemento, quando foi lançado, foi o maior orçamento da história do cinema europeu, e ele permaneceu durante muitos anos como a maior bilheteria do cinema europeu também. Mais especificamente, entre 1997, o ano do seu lançamento, até 2011, que foi o ano em que estourou o filme Os Intocáveis, né? Aquele filme do senhor tetraplégico e o seu enfermeiro negro, o imigrante, que fez muito sucesso lá em 2011. O roteiro do filme é um pouco maluquinho, mas eu vou fazer um esforço para explicar, pelo menos o comecinho dele, para vocês terem uma ideia do que se trata. No ano de 2263, uma grande entidade malévola, na forma de uma espécie de bola de fogo, aparece no universo e nas profundezas da galáxia, e ela ameaça destruir o planeta Terra. E a única maneira de combatê-la é com uma arma que foi deixada por civilizações anteriores, e essa arma consiste de 4 pedras associadas aos 4 elementos clássicos: água, ar, fogo e terra, e também um quinto elemento que está dentro de um sarcófago. Essa arma, composta por todos esses elementos, está sendo transportada ao planeta Terra por uma nave alienígena. Esses alienígenas estão devolvendo essa arma aos seres humanos, eles que levaram ela para proteção alguns milênios antes. O que acontece é que no caminho eles são atacados pelos capangas de um industrial, um barão do comércio chamado Emmanuel Zorg. Zorg, que é interpretado pelo glorioso Gary Oldman, que retorna no papel de vilão no filme do Luc Besson, ele que foi o vilão do filme O Profissional. Ele está a serviço da entidade malévola, do mal absoluto, que é aquela bola de fogo que eu falei antes. E ele se comunica com essa entidade malévola por telefone, numa cena até que é muito engraçada. Ao atacar a nave, essa sofre uma queda, e nos escombros eles conseguem achar parte do sarcófago com uma mão intacta.
Eles usam essa mão que eles recuperaram e a biotecnologia moderna do século 23 para reconstituir o corpo que estava guardado no sarcófago. Esse corpo pertence a uma mulher chamada Lilu, que é interpretada aqui pela Milla Jovovich. É uma jovem Milla Jovovich que se tornou mais tarde uma grande estrela de cinema e que tem uma figura absolutamente belíssima. É uma alienígena que se assusta bastante ao ver a Nova York do século 23 e foge do laboratório e pula pela janela e acaba caindo em cima do táxi de Corbin Dallas. Corbin Dallas, interpretado pelo Bruce Willis no grande papel, muito marcante, é um ex-marine americano, um ex-soldado, e ele vai acabar ajudando a Lilu a completar a missão dela, que é de reunir as pedras dos 4 elementos e usar então seus poderes para derrotar o grande mal e salvar o planeta Terra e todos os demais planetas da galáxia. No meio do caminho eles vão encontrar figuras interessantes, como o radialista, que é interpretado pelo Chris Tucker, que também fez A Hora do Rush com Jackie Chan. Ele é o alívio cômico do filme, ele funciona muito bem, tem uma química muito boa com os demais personagens. Enfim, é um grande filme, um filme que eu recomendo. Eu diria que é o auge da carreira tanto do Bruce Willis quanto do Luc Besson. É um filme que vai te entreter bastante e você não vai se arrepender. Aqui eu tenho a minha cópia do filme, né, em 4K remasterizada, e ela veio com um Blu-ray comum aqui em azul e um Blu-ray 4K aqui na cópia preta. Ela também veio com uma cópia para você assistir o filme online, que eu já utilizei, por isso não está mais aqui. Fica aqui a recomendação. O terceiro filme do dia é o filme Valerian, A Cidade dos Mil Planetas, também de Luc Besson. Um excelente mau filme, ou um mau excelente filme, eu não sei como classificar, porque ao mesmo tempo que é um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida, é também um dos filmes mais decepcionantes que eu já vi na minha vida. O filme foi escrito e dirigido por Luc Besson e coproduzido por ele e a sua esposa Virginia, e foi autofinanciado, ou seja, toda a grana que foi usada no filme veio do bolso do próprio Luc Besson, que fez empréstimos para captar, né, os recursos necessários e assumiu o grande risco financeiro pessoal ao fazer isso. E creio que foi uma péssima ideia, porque o filme, tudo indica, não se pagou. O filme teve prejuízo. Novamente o Luc Besson foi buscar a sua inspiração em histórias de quadrinhos francesas. No caso, uma história em quadrinho estilo ópera espacial, chamada Valerian e Laureline, ou então Valerian e Laureline, escrita por Pierre Christin. Essas histórias são muito populares lá na França e também internacionalmente, então ele decidiu que valeria a pena fazer o maior investimento da história do cinema europeu independente, um investimento de 180 milhões de dólares na produção desse filme. O filme recebeu críticas mistas, críticas mornas da imprensa, mas agradou bastante pelos seus visuais, nem tanto pela escolha de elenco e roteiro. Na minha opinião, realmente talvez o maior problema tenha sido a ausência de um astro de peso, que nem foi o Bruce Willis no Quinto Elemento. O roteiro de fato tem problemas, talvez o principal deles é que o romance entre o agente pegador / bom vivant arrependido Valerian e a agente sabichona e aborrecida Laureline não funciona, não tem química nenhuma. A modelo Cara Delevingne também não conseguiu agradar o público no papel da agente Laureline, apesar dela ser uma mulher belíssima, o papel não agradou. O roteiro desse filme consegue ser ainda mais confuso que o roteiro de O Quinto Elemento, então
Eu vou dar uma passada por cima no comecinho. Nesse filme, a estação espacial, a nossa estação espacial aqui, que ronda o planeta Terra, ela vai crescendo e crescendo e crescendo, e recebendo novos módulos atrás de novos módulos e atrás de novos módulos. Sempre que uma sociedade alienígena nova faz contato com a humanidade, ela vai lá e agrega um módulo novo, até que a massa-tela fica tão grande que o campo gravitacional dela começa a ser significativo e atrapalhar o planeta Terra. E aí eles decidem enviar ela para fora da órbita terrestre e ela vai se tornar uma cidade independente e que vai ser o lugar onde todas as sociedades alienígenas convivem pacificamente. Essa cidade dos 1000 planetas, a cidade Alpha, viaja pelo universo e é o centro da Federação Humana Unida, que tenta preservar a paz na galáxia. Quem trabalha para essa federação é o Major Valerian e a Sargento Laureline. A introdução ou abertura do filme, que mostra a construção da cidade Alpha, a cidade dos 1000 planetas, é a minha parte preferida. Faz um excelente uso da música Space Oddity do David Bowie e realmente só por isso já valeria a pena assistir. O bom vivan Major Valerian e a sabichona Major Laureline trabalham para essa federação humana e eles estão a caminho de uma missão. Essa missão é recuperar um tal Conversor Mu. Conversor Mu seria um bichinho que tem a capacidade de gerar pérolas muito valiosas. Então é um artefato, né, que está sendo negociado no mercado negro e eles vão para um planeta que é basicamente um grande mercado, né, das pulgas, atrás do gangster que está de posse desse bichinho, desse Conversor Mu. Mas o Valerian fica muito perturbado porque ele vinha tendo sonhos com o planeta Mu. O planeta Mu é um planeta que tinha sido destruído alguns anos antes, num incidente muito misterioso e que abrigava uma civilização muito pacífica, porém não muito tecnologicamente evoluída, e que usava essas pérolas dos bichinhos em tudo que eles faziam. Então o Valerian e a Laureline vão para esse planeta, o planeta Kyrian, atrás do bichinho do Conversor, e eles encontram o comerciante Egon, o comerciante do mercado negro, numa disputa com duas figuras misteriosas que estão tentando adquirir esse bichinho aí. E aí uma grande confusão acontece e ele acaba se vendo envolvido numa trama que vai pôr em risco a cidade dos 1000 mundos, a cidade Alpha, e também os sobreviventes do planeta Mu. É um filme interessante, tem a participação da Rihanna, que aparece cantando e dançando, ela que faz o papel de uma alienígena, e que vale a pena ver. É um filme bem ao estilo do Luc Besson. Como eu disse, mesmo quando ele fracassa com estilo. Então eu vou recomendar que esse filme, sim, eu daria uma nota B, pelos visuais, pela cinematografia espetacular e pela tentativa, pela maneira sem medo que ele conduziu esse projeto. E eu espero que ele volte com tudo em breve. Eu vou agora fazer o unboxing desse filme que está lacrado ainda. Eu assisti no cinema, não assisti ainda aqui em casa. E vamos ver o que a gente encontra aqui dentro. Aqui nós temos a arte da capa, bem bacana. Aqui os personagens principais. Essa cópia aqui, infelizmente, não tem áudio em português, nem legendas, é apenas inglês, francês e espanhol. E aqui dentro nós temos uma cópia para você assistir o filme online, se você tiver interesse. E nós temos os dois Blu-rays, o comum e o 4K. Como extras a gente vai ter o trailer, o teaser,
a gente vai ter um documentário chamado A Arte de Valerian, uma galeria fotográfica, e também um documentário sobre o universo do Valerian. Ou seja, bastante coisas extras para quem tiver interesse em saber um pouco mais. Então por hoje é só, obrigado por assistir até aqui. Você esteve com Flávio Strutzel no canal Filmes em Casa. Conto com a sua presença sempre aqui. Não deixe de se inscrever, de assinar o sininho de notificações e até a próxima. Um abraço forte